Catecismo Maior de São Pio X. Áudio 17 de 22. Instruções sobre as festas do Senhor, da Santíssima Virgem e dos Santos. Primeira parte. Das festas do Senhor. Capítulo 8. Da Páscoa da Ressurreição. 70. Que mistério se celebra na festa da Páscoa? Na festa da Páscoa celebra-se o mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a saber, a união de sua alma santíssima com o corpo, no qual havia se separado pela morte, e sua nova vida gloriosa e imortal. Por que se celebra na Igreja a festa da Páscoa com tanta solenidade e regozijo, mantendo-se assim por toda a oitava? A festa da Páscoa, que se celebra na Igreja com tanta solenidade e regozijo, mantendo-se assim por toda a oitava, deve-se à excelência do mistério, que foi o complemento de nossa redenção e é fundamento de nossa religião. 72. Se Jesus Cristo nos redimiu com sua morte, como sua ressurreição é o complemento de nossa redenção? Jesus Cristo, com sua morte, livrou-nos do pecado e nos reconciliou com Deus, e por sua redenção nos abriu a entrada à vida eterna. 73. Por que se diz que a ressurreição de Cristo é o fundamento de nossa religião? A ressurreição de Cristo é o fundamento de nossa religião porque o mesmo Jesus Cristo nos-la deu por principal argumento de sua divindade e da verdade de nossa fé. 74. De onde se deriva o nome Páscoa, que se dá à ressurreição de Cristo? O nome Páscoa, que se dá à festa da ressurreição de Jesus Cristo, deriva-se de uma das festas mais solenes da antiga lei, instituída em memória da passagem do anjo exterminador que matou os primogênitos egípcios e da milagrosa libertação da escravidão de Faraó, rei do Egito, obtida pelo povo de Deus, a qual era a figura de nossa liberdade do cativeiro do demônio. Esta festa a celebram os judeus com muitas cerimônias, mas especialmente sacrificando e comendo um cordeiro. Mas nós a celebramos agora, sobretudo, recebendo o verdadeiro cordeiro sacrificado por nossos pecados, que é Cristo Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. 75. Que quer dizer a palavra Páscoa? Páscoa quer dizer passagem. Na antiga lei, significava a passagem do anjo, que para obrigar a Faraó em consentir que libertasse o povo de Deus, matou os primogênitos dos egípcios e passou de largo pelas casas dos hebreus assinaladas com o sangue do cordeiro sacrificado um dia antes, deixando-as imunes daquele açoite. Na nova lei significa que Jesus Cristo passou da morte para a vida e que, triunfando do demônio, trasladou-nos da morte do pecado para a vida da graça. 76. Que devemos fazer para celebrar dignamente a festa da Páscoa? Para celebrar dignamente a festa da Páscoa, devemos fazer duas coisas. Primeira, adorar com santa alegria e vivo reconhecimento a Jesus Cristo. Segunda, ressuscitar espiritualmente com Ele. 77.
Que quer dizer ressuscitar espiritualmente com Ele? Ressuscitar espiritualmente com Jesus Cristo quer dizer que, assim como Jesus Cristo, por meio de sua ressurreição, começou uma nova vida, imortal e celestial, assim nós devemos começar uma nova vida, segundo o Espírito, renunciando totalmente e para sempre o pecado e tudo que nos leva ao pecado, amando somente a Deus e a tudo que nos leva a Deus. 78. Que quer dizer a palavra aleluia, que tantas vezes se repete neste santo dia e em todo o tempo pascal? A palavra aleluia quer dizer louvai a Deus, e era o grito festivo do povo hebreu. Por isto, a Santa Igreja o repete muitas vezes neste tempo de tanto regozijo. 79. Por que no tempo pascal se reza em pé? No tempo pascal, reza-se em pé em sinal de alegria e para figurar a ressurreição do Senhor. Capítulo 9. Da procissão que se faz no dia de São Marcos e os 3 dias de rogativas menores. 80. Que faz a Igreja no dia de São Marcos e nos 3 dias de rogativas menores? No dia de São Marcos e nos 3 de rogativas menores, a Igreja faz procissões de rogativas solenes para aplacar a Deus e torná-lo propício, a fim de que nos perdoe os pecados, afaste de nós seus castigos, abençoe os frutos da terra que começam a aparecer e proveja as nossas necessidades, tanto espirituais como temporais. – 81. São muito antigas as procissões de São Marcos e das rogativas? As procissões de São Marcos e as rogativas são antiquíssimas, e o povo concorria a elas com os pés descalços, com verdadeiro espírito de penitência e em grandíssimo número, deixando todas as outras ocupações para assisti-las. 82. Que fazemos nas ladainhas dos santos que se cantam nas rogativas e outras procissões semelhantes? Nas ladainhas dos santos, primeiro, imploramos misericórdia da Santíssima Trindade, e para sermos ouvidos, nos voltamos em particular a Jesus Cristo, com aquelas palavras: Christe, aude-nos, Christe, exaude-nos. Ou seja, Cristo, ouvi-nos, Cristo, escutai-nos. Segundo, invocamos o patrocínio da Virgem Maria, dos anjos e santos do céu, dizendo-lhes: Orate pro nobis. Rogai por nós. Terceiro, dirigimo-nos novamente a Jesus Cristo e lhe pedimos, por tudo que fizemos, pela nossa salvação, que nos livre de todos os males, principalmente do pecado, dizendo-lhe: Libera-nos, Domine. Livrai-nos, Senhor. Quarto, pedimos-lhe o dom da verdadeira penitência e a graça de perseverar em seu santo serviço, e lhe rogamos por todas as ordens da Igreja, pela união e felicidade de todo o povo de Deus, dizendo: Te rogamos, aude-nos. Ouvi-nos, Senhor, vos rogamos. Quinto, terminamos com as palavras que começamos, implorando a misericórdia de Deus, dizendo de novo: Kyrie eleison, etc. Senhor, tende piedade de nós. – 83. Como devemos participar das procissões? Devemos participar das procissões. Primeiro,
com boa ordem e verdadeiro espírito de penitência e oração, cantando devagar e com piedade o que canta a igreja, ou, se não sabemos, unimo-nos com o coração e rezando em particular. Segundo, com modéstia e recolhimento, não olhando para aqui e acolá, nem falando com ninguém sem necessidade. Terceiro, com verdadeira confiança de que Deus atenderá nossos gemidos e orações em comum, e nos concederá o que é necessário, tanto para a alma como para o corpo. º 84. Por que nas procissões a cruz é levada adiante? Nas procissões, leva-se adiante a cruz para ensinar-nos que sempre devemos ter diante de nossos olhos a Jesus Cristo crucificado, para regular nossa vida e ações segundo seus exemplos e imitar-lhe em sua paixão, sofrendo com paciência as penalidades que nos afligem. Capítulo 10. Da Ascensão do Senhor. 85. Que se celebra na festa da Ascensão do Senhor. Na festa da Ascensão do Senhor, celebra-se o glorioso dia em que Jesus Cristo, à vista de seus discípulos, subiu por sua própria virtude ao céu, 40 dias depois de sua ressurreição. º 86. Por que Jesus Cristo subiu ao céu? Jesus Cristo subiu ao céu, primeiro, para tomar posse do reino eterno que conquistou com sua morte. Segundo, para preparar-nos lugar e servir-nos de mediador e advogado junto ao Pai. Terceiro, para enviar o Espírito Santo a seus apóstolos. º 87. Entrou Jesus Cristo sozinho no céu no dia da Ascensão? No dia da Ascensão, Jesus Cristo não entrou sozinho no céu, mas entraram com ele as almas dos antigos padres que havia resgatado do limbo. º 88. Como está Jesus Cristo no céu? Jesus Cristo está no céu à direita de Deus Padre, ou seja, como Deus é igual ao Padre na glória, e como homem está exaltado sobre todos os anjos e santos, e feito Senhor de todas as coisas. º 89. Que devemos fazer para celebrar dignamente a festa da Ascensão? Para celebrar dignamente a festa da Ascensão, devemos fazer 3 coisas. Primeira, adorar a Jesus Cristo no céu como mediador e advogado nosso. Segunda, desapegar inteiramente nosso coração deste mundo como de lugar de desterro e aspirar unicamente ao céu, nossa verdadeira pátria. Terceiro, determinarmos-nos a imitar Jesus Cristo na humildade, na mortificação e nos padecimentos, para ter parte em sua glória. º 90. Que farão os fiéis no tempo que transcorre entre a festa da Ascensão até a de Pentecostes? Da festa da Ascensão até a de Pentecostes, os fiéis, a exemplo dos apóstolos, deverão preparar-se para receber o Espírito Santo, com o retiro, com recolhimento interior e com perseverante e fervorosa oração. º 91. Por que no dia da Ascensão, depois de lido o Evangelho da Missa Solene, apaga-se e, em seguida,
retira-se o círio pascal. No dia da Ascensão, após a leitura do Evangelho da Missa Solene, apaga-se e depois retira-se o círio pascal para representar que Cristo se separou dos apóstolos. Capítulo 11 da festa de Pentecostes. 92. Que mistério honra a Igreja na solenidade de Pentecostes? Na solenidade de Pentecostes, a Igreja honra o mistério da vinda do Espírito Santo. 93. Por que a festa da vinda do Espírito Santo se chama Pentecostes? A festa da vinda do Espírito Santo chama-se Pentecostes, que quer dizer 50º dia, porque a vinda do Espírito Santo ocorreu aos 50 dias da ressurreição do Senhor. – 94. Não era também Pentecostes uma festa antiga da lei? Pentecostes era também uma festa soleníssima entre os hebreus e figurava a que atualmente celebram os cristãos. 95. Com que finalidade se instituiu o Pentecostes dos hebreus? O Pentecostes dos hebreus se instituiu em memória da lei dada por Deus no Monte Sinai, entre trovões e relâmpagos, escritas em 2 tábuas de pedra, 50 dias depois da primeira Páscoa, a saber, depois de serem libertados do cativeiro de Faraó. 96. De que maneira se cumpriu no Pentecostes dos cristãos o que se figurava no dos hebreus? O que se figurava no Pentecostes dos hebreus cumpriu-se no dos cristãos, uma vez que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os outros discípulos de Jesus Cristo, que estavam reunidos no mesmo lugar com a Santíssima Virgem, e imprimiu em seus corações a nova lei por meio de seu divino amor. – 97. Que sucedeu na vinda do Espírito Santo? Na vinda do Espírito Santo, ouviu-se de repente um som do céu, como de um vento impetuoso, e apareceram línguas repartidas como que de fogo, que desceram sobre cada um dos que estavam ali congregados. 98. Que efeito produziu nos apóstolos a vinda do Espírito Santo? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, plenificando-os de sabedoria, fortaleza, caridade e da abundância de todos os seus dons. 99. Que aconteceu aos apóstolos depois que ficaram plenos do Espírito Santo? Os apóstolos, depois que ficaram plenos do Espírito Santo, de ignorantes, tornaram-se conhecedores dos mais profundos mistérios e das sagradas Escrituras. De tíbios se fizeram esforçados para praticar a fé de Jesus Cristo. Falaram diversas línguas e operaram grandes milagres. 100. Qual foi o primeiro fruto da pregação dos apóstolos, após a vinda do Espírito Santo? O primeiro fruto da pregação dos apóstolos, depois da vinda do Espírito Santo, foi a conversão de 3.000 pessoas no sermão que fez São Pedro no mesmo dia de Pentecostes, a qual foi seguida de muitas obras. 101. O Espírito Santo foi enviado somente aos apóstolos? O Espírito Santo não foi enviado somente aos apóstolos, senão à Igreja e a todos os fiéis.
102. Que opera o Espírito Santo na Igreja? O Espírito Santo vivifica a Igreja e a governa com perpétua assistência. E dele lhe nascem a força incontrastável que tem em suas perseguições, a vitória sobre seus inimigos, a pureza da doutrina e o espírito de santidade que nela mora, em meio à corrupção do século. 103. Quando os fiéis recebem o Espírito Santo? Os fiéis recebem o Espírito Santo em todos os sacramentos, especialmente nos da confirmação e ordem. – 104. Que devemos fazer na festa de Pentecostes? Na festa de Pentecostes devemos fazer 4 coisas. Primeira, adorar o Espírito Santo. Segunda, pedir-lhe que venha até nós e nos comunique seus dons. Terceira, acercar-nos dignamente dos santos sacramentos. Quarta, dar graças a nosso Divino Redentor por ter nos enviado o Espírito Santo segundo suas promessas, rematando assim todos os mistérios e a grande obra do estabelecimento da Igreja. Capítulo 12. A festa da Santíssima Trindade. 105. Quando a Igreja celebra a festa da Santíssima Trindade? A Igreja honra a Santíssima Trindade todos os dias do ano e principalmente nos domingos, mas faz-lhe uma festa particular no primeiro domingo depois de Pentecostes. 106. Porque no primeiro domingo depois de Pentecostes, a Igreja celebra esta festa particular da Santíssima Trindade. A Igreja celebra no primeiro domingo depois de Pentecostes esta festa particular da Santíssima Trindade para dar-nos a entender que os fins dos mistérios de Jesus Cristo e da vinda do Espírito Santo foram levar-nos ao conhecimento da Santíssima Trindade e a sua adoração em espírito e verdade. – 107. Que quer dizer a Santíssima Trindade? Santíssima Trindade quer dizer Padre, Filho e Espírito Santo. 108. Sendo Deus Espírito Puríssimo, por que se representa a Santíssima Trindade em forma visível? Deus é Espírito Puríssimo, mas as 3 pessoas divinas se representam sobre certas imagens para dar-nos a conhecer algumas propriedades ou ações que se lhes atribuem à maneira com que algumas vezes têm aparecido. 109. Por que Deus Padre é representado em forma de ancião? Deus Padre é representado em forma de ancião para significar a eternidade divina, e porque Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade e o princípio das outras 2 pessoas. 110. Por que o Filho de Deus é representado em forma de homem? O Filho de Deus é representado em forma de homem porque é também verdadeiro homem, por haver tomado a natureza humana para a nossa salvação. 111. Por que o Espírito Santo se representa em forma de pomba? O Espírito Santo se representa em forma de pomba porque nesta forma baixou sobre Jesus Cristo, quando foi batizado por São João. 112.
Que devemos fazer na festa da Santíssima Trindade? Na festa da Santíssima Trindade, devemos fazer 5 coisas. Primeira, adorar o mistério de Deus uno e trino. Segunda, dar graças à Santíssima Trindade por todos os benefícios temporais e espirituais que dela recebemos. Terceira, consagrarmos totalmente a Deus e rendermos-nos totalmente à sua divina providência. Quarta, pensar que pelo batismo entramos na Igreja e fomos feitos membros de Jesus Cristo, pela invocação e virtude do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quinta, determinarmos-nos a fazer sempre com devoção o sinal da cruz, que expressa esse mistério, e a rezar com viva fé e intenção de glorificar a Santíssima Trindade aquelas palavras que sempre repete a Igreja: glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Capítulo 8 da festa de Corpus Christi. 113. Que festa se celebra depois da quinta-feira da Santíssima Trindade? Na quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, celebra-se a solenidade do Santíssimo Sacramento, ou Corpus Christi. 114. Não se celebra na Quinta-feira Santa a instituição do Santíssimo Sacramento? A Igreja celebra na Quinta-feira Santa a instituição do Santíssimo Sacramento. Mas, como então está ocupada principalmente em função do luto pela paixão de Jesus Cristo, julgou conveniente instituir outra festa particular para honrar este mistério em pleno regozijo. 115. De que modo podemos honrar um mistério que se celebra no dia de Corpus Christi? Para honrar o mistério que se celebra no dia de Corpus Christi, primeiro, devemos aproximar-nos com particular devoção e fervor da Sagrada Comunhão e dar graças com todo o afeto de nossa alma ao Senhor, que se dignou dar-se a cada um de nós neste sacramento. Segundo, devemos assistir nessa solenidade aos ofícios divinos e particularmente ao santo sacrifício da missa, e fazer frequentes visitas a Jesus, oculto sob as espécies sacramentais. 116. Por que na festa de Corpus Christi se leva solenemente a Santíssima Eucaristia em procissão? Na festa de Corpus Christi se leva solenemente a Santíssima Eucaristia em procissão, primeiro, para honrar a humanidade de Nosso Senhor. Segundo, para avivar a fé e aumentar a devoção dos fiéis a este mistério. Terceiro, para celebrar a vitória que tem dado a sua Igreja contra todos os inimigos do sacramento. Quarto, para reparar de algum modo as injúrias que recebe dos inimigos de nossa religião. 117. Como devemos assistir à procissão de Corpus Christi? Devemos assistir à procissão de Corpus Christi, primeiro, com grande recolhimento e modéstia, não olhando para um lado e para outro, nem falando sem necessidade. Segundo, com intenção de honrar, por meio de nossas adorações, o triunfo de Jesus Cristo. Terceiro, pedindo-lhe humildemente perdão pelas comunhões indignas e as demais profanações que se cometem contra este divino sacramento. Quarto,
com sentimentos de fé, confiança, amor e reconhecimento a Jesus, presente na hóstia consagrada. Capítulo 14. Festa da dedicação da Igreja. 118. Que é a festa da dedicação? A dedicação é uma festa instituída para celebrar a memória da consagração das catedrais e outras de igrejas solenemente consagradas. – 119. Que é a dedicação das igrejas? A dedicação das igrejas é um rito soleníssimo com que o bispo consagra ao culto de Deus os edifícios que chamamos igrejas, e assim os separa de todo uso profano e os converte em casas de Deus e lugares de oração. – 120. Por que a dedicação das igrejas é feita com tanta solenidade? A dedicação das igrejas faz-se com tanta solenidade? Primeiro, para inspirar aos fiéis a devida reverência aos lugares sagrados. Segundo, para recordar-nos que também nós, no batismo e na confirmação, fomos consagrados a Deus e feitos templos vivos do Espírito Santo, e que, portanto, devemos reverenciar ao Senhor que mora em nós, conservando nossa alma limpa de pecado e adornada com as virtudes cristãs. Terceiro, para fomentar a veneração e amor à Igreja Católica, que está formada nos fiéis unidos entre si com admirável unidade. Quarto, porque as igrejas são figuras do céu, uma vez que nelas, diante de Jesus Cristo, unimos-nos aos anjos e santos na festa perpétua com que eles dão glória a Deus. – 121. Para que se renova todos os anos a festa da dedicação da Igreja? Renova-se todos os anos a memória da dedicação da Igreja, primeiro, para dar graças a Deus pelo grande benefício de dignar-se morar em nossos templos, ouvir nossas orações, sustentar-nos com a sua palavra e fazer-nos partícipes dos santos sacramentos. Segundo, para despertar em nós a devoção com que devemos participar dos divinos mistérios da Igreja. – 122. Que devemos fazer para celebrar, segundo as intenções da Igreja, a festa da dedicação? Para celebrar a festa da dedicação, segundo as intenções da Igreja, primeiro, devemos propor ser assíduos ao templo, que é a casa de oração, e estar sempre nele com grande devoção, adorando a Deus em espírito e verdade. Segundo, pedir-lhe perdão das irreverências e de todas as culpas que ali havemos cometido. Terceiro, pensar que somos templos vivos de Deus e, portanto, devemos nos purificar de toda a mancha e não fazer nada que possa contaminar-nos. 123. Que devemos fazer nos aniversários de batismo e confirmação, que são os dias em que fomos dedicados a Deus? Nos aniversários dos dias em que fomos batizados e confirmados, convém: primeiro, renovar as promessas do batismo ratificadas na confirmação, a saber, de crer em Deus e em Jesus Cristo e de praticar sua lei sem respeitos humanos. Segundo, renunciar de novo aos pecados,
as vaidades e depravadas máximas do mundo. Terceiro, adorar com fervor o Espírito Santo, que habita em nós com sua graça.